Olá, pessoal. Muito boa noite. Boa noite para todo mundo. Vamos chegando aqui na nossa live. Muito boa noite para vocês. Espero que esteja tudo bem com vocês, com as famílias de vocês. Boa noite, Paty. Boa noite, galera que está colocando no chat aí. Boa noite para todo mundo. Como é que vocês estão? Tudo bem? Mari, boa noite. Como é que vocês estão? Tudo tranquilo? Espero realmente que sim. Com as famílias de vocês também. Tudo bem. Por aqui tudo tranquilo, graças a Deus. Aqui em casa a quarentena é meio aventura, né? A gente vai indo um dia de cada vez. Essa semana o filho caiu, bateu a cabeça, cortou, tivemos que levar no pronto atendimento, né? Coisas normais de quarentena movimentada. Em casa a quarentena é movimentada. Mas tá tudo bem, graças a Deus, né? É isso aí, Fernando. Loucuragem aqui em casa, entendeu? Com 2 presos num apartamento, tu imagina, já estamos aí com quase 3 meses, né? Quase 2 meses de quarentena. Nossa, a gente já está assim com a energia mil carregada. Não quero nem imaginar quando voltar às aulas, né? Quando voltar, como vai ser. Mas enfim. Gente, boa noite para todo mundo. Vamos fazer o nosso papel aqui, que é a nossa live de processo civil 3. Vamos encerrar hoje o cumprimento de sentença. Boa noite, Josi. Tudo bem aí? Fora o susto, tá? Agora já tô mais calma. Tô melhor. Que bom, que bom. Tô bem. Que ótimo. Graças a Deus não passou de um susto, né? Ai, sim, nem me fala. Foi bem complicado. O pior que ficar longe das crianças e tudo, mas menos mal que não só foi o susto assim. Igual a minha colega, coitada, não teve tanta sorte, né? Ela Ela positivou. positivou mesmo. Positivou. Sim, E ela está sim. Aí, internada, Josi? não, ela tá por casa agora, ela já tá bem. Né? Só que daí, como eu tava com sintomas, né? Aí eu tive que testar também, né? E todo mundo do posto teve que testar também, né? Porque daí a gente tem contato todo dia, né? Tava todo mundo junto. Sim. E foi só ela que positivou, de fato. Só ela, só ela. A gente não sabe como, porque nem o esposo dela não positivou, né? E ninguém, e ela, só ela. Então a gente acho que ela deve ter tido contato com alguém lá no posto, porque algum dos pacientes que venham, né? Porque muita gente vinha no começo e vinha lá primeiro para depois ir para triagem, né? Então a gente crê que ali nesse contato ela deve ter se contaminado, né? Só que daí eu com as crianças eu tive que as crianças até fazer o exame, até vir e coisa, eles tiveram que ficar longe, daí a gente fica meio apavorado, né? Meio atacado. A gente fica bem louco, né? Quando Fica. Quando a gente pensa que você pegou, tudo bem, né? Pode ser, porque é da tua profissão e tudo, e a gente sabe entender agora, quando a gente pensa que pode ter levado para eles e que eles Isso. que... e aí a gente fica bem louco, é verdade. É mesmo. É verdade. Isso. E daí o pior que daí agora o município, o estado liberou as visitas domiciliares, nós vamos ter que começar a fazer visita. Igual diz a gente, aí ficou 60 dias que não tinha quase casos e não tinha tanta morte, a gente tava ali. E agora sai pra rua, vamos ter que a partir de segunda ir para as casas, daí a gente fica mais ficou melhor, tirou a tensão e aumentou a tensão de novo, né? Mas tudo bem, seguimos em frente, né? Fazer o quê? Tem EPI tranquilo ou é complicado também? E as mascarazinhas, aquelas FP2 lá, que não é aquela... A N95 é só para profissional de saúde, né? Mas é o que nos resta, álcool gel e mascarazinhas, né? Mas tudo bem. Não tem muito o que questionar. Pode cumprir e ficar meio quieto, não tem choro. Verdade. Mas não é fácil. É difícil, é difícil.
Nossa, E tudo muito vamos... mascarado, tudo muito nebuloso, tudo muito... Mas cumprir ordem temos, que não tem o que fazer. É verdade. Profissional é profissional, né? Não dá para escapar. Bom, gente, mas meu desejo é que dê tudo certo, que fique tudo bem, né? E que vocês consigam trabalhar também, porque, né, a gente sabe que é difícil, todo o processo é difícil, é complicado, né, gente? E agora começou uma abertura mesmo, então agora é o momento de se cuidar bastante, né? Eu tenho dito isso até aqui em casa também. As coisas estão abrindo, estão voltando, né? A gente não pode negligenciar, tem que continuar se cuidando, continuar fazendo os mecanismos de tentativa de controle, né? Mas, galera, vamos tentar puxar para o nosso processo civil. Boa noite para a Dani, que está dando boa noite no chat, boa noite para todo mundo. Vamos para o nosso cumprimento de sentença terminar o nosso cumprimento de sentença de alimentos. Depois a gente vai começar, eu acho que a gente consegue começar o cumprimento de sentença da obrigação de fazer e não fazer, tá? Então, a gente talvez hoje consiga terminar os cumprimentos e na próxima aula entramos em execução do título extrajudicial, né? E a monitória vocês vão ver com a Protat daí no próximo semestre, no processo 4, lá nos procedimentos especiais, né? Essa está fora da nossa escalação aqui, né? Até onde que a gente tinha ido na aula passada, se eu não estou enganado, nós tínhamos começado e delineado bem a questão do cumprimento de sentença dos alimentos, tínhamos ido até a justificação, eu acho, né? Me ajudem aí se vocês conseguem lembrar com certeza. Eu acho que nós fomos até a justificação, coerção indireta, isso aí. Isso mesmo, Paty, tá ligado. Então, eu hoje vou colocar aqui, eu vou mais ou menos abrir, compartilhar com vocês uma foto do quadro aqui que eu faço. Essa foto aqui, eu fiz uma aula da pós, a minha letra está mais bonitinha. Essa fotinho dá mais ou menos o mapa mental do cumprimento de sentença da obrigação de natureza alimentar. Tá? Vocês acham que essa letra é minha? Não é, né? Não, essa foto do quadro de um grande amigo meu, que é o professor lá em São Paulo. Eu sei que ele bate foto de quadro, né? E eu não tenho esse costume. E ele tem esse costume, ele bate foto de todas as turmas, todas as aulas ele tira foto. E aí eles pararam lá na faculdade que ele dá aula, lá que é na Unip, eles pararam porque ele dá aula na Unip e na PUC São Paulo, de processo civil, execução e cumprimento de sentença. E eu disse, eu sei que tu bate foto, me manda uma foto do cumprimento de sentença de pagar a quantia e do cumprimento de sentença de natureza alimentar. Ele me mandou. E eu expliquei como que a gente estava fazendo, sem quadro, e que eu usar para assim, para vocês terem uma ideia do mapa mental, né? Bom, tá bem fácil de entender aqui do que o Tyrone colocou. E aí a gente consegue olhar melhor nesse mapa mental. Olha aqui, daí eu vou pegar a minha anotação aqui, vou usar a canetinha aqui, tá, gente? Mas não é essa que eu quero. Eu quero... aqui na foto você me deixa a caneta, será? Não, aqui. Essa aqui. Olha aqui. Então, a gente sabe lá pelo 528, parágrafo 3º, vou dar uma recapitulada, tá? Dar uma recapitulada. Qual que é o nosso grande mote assim no cumprimento de sentença de alimentos? Ele é um cumprimento de sentença especial, né? Ele é um cumprimento de sentença especial porque não é porque ele tem a prisão civil. Ele é um cumprimento de sentença especial porque a natureza da obrigação que ele tenta efetivar é especialíssima, é alimentar, né?
seja de alimentos familiares, como o alimento de pai, de genitor para filho, de filho para genitor, avoengos, né? Ou indenizatórios, né? Naquele caso de alimentos em face de lucros cessantes da responsabilidade civil. Em qualquer dos casos, a obrigação que decorre dessa sentença ou dessa decisão interlocutória, ela é especialíssima, ela é singular, ela é absolutamente diferenciada, porque é alimentar, né? Então, não é a mesma coisa do que você alcançar dinheiro, não é a mesma coisa do que um fazer, não é? Entregar um medicamento, não. Aqui é a obrigação alimentar. Se presume que esse valor que é devido, ele é justamente computado na alimentação, né? E na manutenção do beneficiário, do credor. Essa é a razão, portanto, que torna o cumprimento de sentença que reconhece a exigibilidade de obrigação alimentar tão especial, tão singular, né? Assim, tão diferenciada. Não é a prisão civil. Porque é interessante a gente observar que a prisão civil ela é utilizada aqui nesse cumprimento de sentença especial, quando se opta pela coerção indireta, ela é utilizada como um método coercitivo, não penalizador. Ela é coercitiva, medida coercitiva, não é medida de pena. Porque se fosse pena, ela pagava o débito, né? Se fosse pena, ele ficava 90 dias preso e ele pagava o débito, como se fosse uma purgação de mora. Mas não, né? A gente sabe que o executado fique 1, 2 ou 3 meses preso, 30, 60 ou 90 dias, no máximo 90 dias. Se ele não fizer o pagamento enquanto ele está lá dentro, no momento em que ele pagar, ele sai, né? Mas se ele não fizer o pagamento, ele ficar todo o tempo e sair de lá sem ter feito o pagamento, o que vai ocorrer é que ele acumulou débito, porque a prisão não comuta a dívida, ela não paga. Então ela não é pena, ela não é sanção, é método de coerção, é um poder coercitivo. E o que aumenta esse poder coercitivo é que o regime de fixação dessa prisão é o fechado. Então tudo isso é para aumentar esse poder coercitivo. Então, a obrigação de alimentos, ela tem no cumprimento de sentença a possibilidade da prisão civil, é uma só das duas possibilidades, porque eu posso também seguir a via da expropriação. E ela é especial, é um cumprimento, perdão, é um cumprimento de sentença especial não porque tem a previsão de prisão civil como meio típico. Ela é especial porque a natureza é alimentar. Seja de alimentos familiares, seja de alimentos indenizatórios. A natureza é alimentar, né? Bom, a gente tendo consciência disso, dessa especialidade da obrigação alimentar, do cumprimento de sentença, a gente já pode começar a estratificar que o cumprimento de sentença do pagamento de alimentos, ele tem uma dupla possibilidade. Uma dupla possibilidade. E não obstante a doutrina, lá no começo da vigência do Código de Processo Civil de 2015, tenha feito algumas discussões, principalmente no primeiro Fórum Permanente de Processualistas Civis, tenham feito algumas discussões sobre se a escolha do rito ou da técnica da coerção indireta ou da expropriação devia ser do credor, se há uma faculdade que assiste ao credor optar pelo rito da penhora, da expropriação ou da coerção indireta da prisão civil, ou se isso se constitui, pode ter interferência de algum direito do executado, notadamente do 805, né? Menor minoridade. Não obstante se tenha começado a fazer essa discussão, a verdade é que doutrina e jurisprudência hoje confluem no entendimento de que é um direito potestativo do exequente escolher entre o rito da coerção indireta, que pode redundar na prisão civil, ou o rito da expropriação, que vai ser
o do cumprimento de sentença de pagar a quantia, tá? Que é aquele do 523 que a gente já conhece. Então, essa escolha do credor, ele opta por uma delas no requerimento de cumprimento de sentença, né? Porque nós precisamos de um requerimento de cumprimento de sentença de alimentos, por mais que ela tenha toda essa importância, essa singularidade, né? O cumprimento de sentença da obrigação alimentar, ela não pode ser iniciada de ofício pelo magistrado. Ele se submete ao princípio da demanda, o que quer dizer que precisa de requerimento da parte interessada para isso. Então, nesse requerimento, o exequente vai poder escolher se ele quer seguir o rito da expropriação, né, do cumprimento de sentença de pagar a quantia, que vai começar lá pelo 523, ou se ele vai seguir o rito da coerção indireta, que poderá redundar na prisão civil. Por que tu está falando poderá redundar, professor? Se é um meio típico, se isso é automático, se nos 3 dias ele não pagar, não justificar, ou não provar que pagou, ele vai preso. Porque às vezes não se encontra o executado. Às vezes não se encontra o executado para fazer a prisão. Tá? E aí é bem comum nesses casos a parte, ao invés de ficar muito tempo com o mandado em aberto procurando, porque ninguém vai procurar o devedor de pensão alimentícia para prender, ele não é um procurado como um procurado criminal, né? Ele não tem periculosidade. O que vai acontecer? Esse exequente ele vai optar pela conversão de rito e vai pedir que, então, o INFASP não ter sido encontrado para prender, vamos fazer, então, pelo rito da expropriação. Tá? Então, poderá, mas eu vou explicar isso melhor depois, a conversão. Poderá redundar na prisão civil. Talvez não redunde na prisão civil. Tá bom? Tudo bem até aqui? Estou fazendo uma recapitulação, tá? Estou fazendo uma recapitulação. Se vocês têm dúvida, vão interrompendo a qualquer momento. Vocês sabem que comigo não tem lero-lero, então vocês podem abrir o microfone e falar, bem de boa. Ou então coloca no chat ali qualquer dúvida que vocês têm, né? Bem tranquilo isso. Gente, então, basicamente, o nosso cumprimento de sentença de pagar a quantia, ele tem essa dupla via, né? A escolha cabe, então, ao exequente, é um direito potestativo. Como direito potestativo, ele causa um dever de sujeição no executado, ele causa um dever de sujeição, porque olha o que a doutrina discutia aqui, gente. Eu acho que eu falei na aula passada, se eu não falei, eu repito agora, não tem problema nenhum. A doutrina discutiu o seguinte, se o executado podia opor o artigo 805 para pedir que não seguisse o rito da coerção indireta e que seguisse o rito da expropriação. Tá? Lembra o que 805 diz? 805 é o princípio da menor onerosidade para o executado. Ele vai dizer que se por mais de uma forma se puder processar o cumprimento de sentença ou execução, se deve optar pela que cause menor gravosidade ao executado, ou menor ofensividade ao executado, menor intervenção ao patrimônio do executado. Bom, percebam que ele poderia, então, opor esse princípio da menor onerosidade aqui à opção do exequente pelo rito que pode redundar na prisão dele. Né? Se isso fosse possível, me parece claro que nós perderíamos aqui a coerção, né? Se admitisse possível que o executado conseguisse fazer essa oposição de forma válida, ela começasse a ser aceita pela jurisprudência, me parece bem claro que nós perderíamos o poder coercitivo desse meio típico, né, de cumprimento, que é a prisão civil. Doutrina e jurisprudência, então, se desenvolveram no sentido de ser, de fato, um direito potestativo do exequente, que causa um dever de sujeição. Todo direito potestativo, quando ele é exercitado, né, pelo seu titular, o que ocorre? Ele causa um dever de sujeição na outra parte. Não há opção. Né? Não há opção. É um direito potestativo e, portanto, como tal, a outra parte apenas se sujeita. Então, vejam que tem também lá
E vocês vão dizer, como? Só o exequente tem direito potestativo? Não, o executado vai ter um direito potestativo também, que a gente vai ver na próxima aula, na execução do título extrajudicial, que é o parcelamento do artigo 916, né? Lá na execução, no processo de execução, na execução do título executivo extrajudicial, que nós vamos analisar na próxima aula, nós vamos verificar que o executado ele pode depositar 30% do valor devido e parcelar o restante em 6 vezes. E que esse parcelamento que ele adere é um direito potestativo dele executado. O exequente não tem margem para não querer, margem para impugnar. É um direito potestativo a que a parte contrária, no caso lá, exequente, se sujeita. A sujeição aqui, no nosso cumprimento de sentença, que reconhece a exigibilidade de alimentos, ela é muito clara. Então, o exequente escolhe o rito, se o da coerção indireta, que pode redundar na prisão civil, ou se o rito da expropriação, que vai seguir, por disposição do 528, parágrafo 8º, as normas do 523 e seguintes. Né? Eu acho bem interessante porque a escolha aqui ela tem que se dar pela efetividade. Não consegui, não deu tempo de fazer mate antes da aula. Então, estou só com o meu copinho de água. Eu acho interessante essa questão do direito potestativo aqui do exequente, porque o que deve nortear para ele essa escolha é justamente a efetividade. Então, mesmo que você tenha um débito atual, né? Aquele débito atual dos 3 meses, eu já vou repetir isso de novo, vou explicar de novo esses ritos aqui todos. Ó, tá? Mas imagina, a gente sabe que para que se possa seguir pelo rito da coerção indireta, que eu já falei isso na aula passada, vou repetir hoje, nós sabemos que para que se possa optar por ele, o nosso exequente ele tem que ter no débito alimentar a atualidade. E isso significa, pela súmula 379 do STJ, né? E pelo enunciado 179 da primeira jornada do CJF, significa 3 meses, né? Os últimos 3 meses. Agora, imagina que você está numa situação em que você tem a atualidade do débito, que teria, né, as últimas 3 parcelas vencidas. No entanto, você sabe da existência de patrimônio considerável do executado para fazer frente ao débito. A razão para a escolha do rito da prisão civil, nesse caso, você tem o crédito, imagina que é 1 ano de débito alimentar, então você tem 3 meses, os últimos 3 parcelas que compõem o débito atual e o débito pretérito das outras 9. Tá? Então você poderia pegar as últimas 3 e optar pelo rito da coerção indireta, né? E você tem também, para o débito alimentar pretérito, você sabe da existência de bom patrimônio do executado livre para poder responder por aquele débito alimentar. Existe razão justificativa para pedir o rito da coerção indireta? Então, essa é uma dúvida interessante. Por quê? Porque se você tem conhecimento da existência de patrimônio do executado, o rito da expropriação ele parece ser muito mais atrativo. Se bem que, por outro lado, no rito da coerção indireta, você tentaria forçar o executado a pagar à vista. Né? Se ele tem patrimônio, podia vender alguma coisa para não ir preso e fazer o pagamento. Então, essa escolha, essa decisão, ela compete à parte exequente. Ela deve se nortear pela efetividade, pela utilidade e nunca pelo ódio. Né? Nunca essa decisão de optar pelo rito da coerção indireta, ela pode ser direcionada pelo ódio, pela judicialização do término da relação, enfim, aquela coisa toda. O ideal é que a decisão aqui seja racional, mas não tem nada a ver aqui com interferência do artigo 805, no sentido de proteger o executado de um meio mais gravoso, de modo nenhum. A escolha é do exequente, do credor, e ele vai poder sujeitar o executado ao rito ou aos ritos que ele escolher. Tá?
Então, vamos imaginar que o nosso exequente ele opta pelo rito da coerção indireta. E no rito da coerção indireta, nós temos o requerimento da parte exequente, optando por essa técnica de cumprimento de sentença. E nessa técnica, o pedido vai ser justamente para que o executado pague o débito alimentar, né, atual, no prazo de 3 dias, sob pena, né, da prisão civil. E aí observem o seguinte, essa intimação ao executado, lembram que nós olhamos lá na aula passada, ela tem que ser uma intimação pessoal, né? Ela tem que ser uma intimação pessoal. Intimação pessoal, portanto, significa intimar por oficial de justiça ou intimar por carta RMP, né? Isso é intimação pessoal. Por que eu reforço que aqui é intimação pessoal? Porque no rito da expropriação, quando nós seguirmos o rito da expropriação para o débito pretérito, ou se a opção for pelo rito da expropriação, a intimação lá é a normal do 513, parágrafo 2º. É aquela intimação normal na pessoa do advogado por nota de expediente. Aqui não. Aqui não. Aqui nós vamos intimar pessoalmente o executado, para ele fazer esse pagamento no prazo de 3 dias, que a jurisprudência gosta muito de chamar esse prazo de 3 dias de tríduo legal, né? Então ele vai ser intimado a fazer o pagamento no tríduo legal, sob pena de acontecer uma série de catástrofes na vida do executado. Tá? Então, se ele pagar, eu já vou explicar essas catástrofes todas. Se ele pagar, lógico que nós vamos ter a extinção da obrigação pelo pagamento e a extinção da execução pelo pagamento. Isso quer dizer, artigo 924, inciso 2. Né? Sentença extintiva, declarando o cumprimento da obrigação e extinção do cumprimento de sentença pelo pagamento. Isso se ele pagar. Ele pode também apresentar a justificação, né? Que foi onde, teoricamente, nós teríamos parado na aula passada. Ele pode também apresentar a justificação. E apresentar a justificação e ela ser acolhida é mais ou menos tão difícil quanto... vamos imaginar uma coisa que é muito difícil nesse momento, assim, muito difícil. O mundo voltar ao que era antes, tá? Mais ou menos esse nível de dificuldade. O acolhimento da justificação do executado é como se fosse uma exceção, mas uma exceção muito, 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 muito bem restrita, tá? E depois eu vou bater nisso para mostrar por quê. Tá? Se não for acolhida a justificativa dele, ou se ele não pagar, não fizer prova que pagou, olha tudo que vai acontecer com o nosso executado. Vai acontecer o protesto da sentença ou da decisão, nos termos do artigo 517, né? Lembra? A negativação do nome do executado no SPC Serasa, está lá no 782, parágrafo 3º, que a gente aplicava lá para o cumprimento de sentença de pagar a quantia, aplica aqui também. Vai ser expedido o ofício ao Ministério Público para a abertura de ação penal pelo crime de abandono material, 244 do Código Penal, e o meio coercitivo de cumprimento, que é a prisão civil. Nossa prisão civil pelo prazo de 1 a 3 meses, regime fechado, o cumprimento da pena não exime do pagamento, né? Se ele pagar, sai, mas se ele não pagar, quando ele sair, ele continua com o débito. O débito que autoriza a prisão, né, são as últimas 3 prestações anteriores ao ajuizamento, mais aquelas que se vencerem no transcurso do cumprimento, né, enunciado 147 da jornada de processo civil do CJF. Então, basicamente, olhem a quantidade de desgraças que começa a acontecer na vida desse executado se ele não fizer o pagamento da obrigação alimentar, né?
Aí você vai dizer assim, professor, mas imagina também a desgraça da vida da pessoa que não está recebendo esse pensionamento se alimentar. Correto, correto. Eu só brinco, porque eu digo que o executado, se no Código de 73 o executado era Sua Excelência o executado, no Código de 15 o executado virou a Genina, porque todas as circunstâncias prevalecem sobre o executado. E ele não pode nem opor o seu princípio da menor onerosidade. Estou brincando. Tá, gente? Então, isso tudo é o que vai acontecer se não for acolhida a justificação dele, ou então se eventualmente ele não fizer o pagamento e não provar que pagou. Mas ele pode justificar, a gente viu isso. Essa justificativa, ela tem que ocorrer no tríduo legal. E olha que questão interessante que apareceu no informativo 599 de 2017 do STJ. Tá? Deixa eu catar aqui para vocês o número do recurso. Eu vou compartilhar outra tela, tá? Vou compartilhar outra tela, que é esse materialzinho já coloquei lá, mas eu vou colocar de novo. Não preciso colocar de novo, mas aqui é. O recurso especial 1.601.338. O que se colocou nesse... É bem interessante essa discussão que foi feita aqui. Olhem só, o sujeito pediu, ele foi intimado para fazer o pagamento, né, no prazo de 3 dias. E ele, na justificação, ele disse o seguinte: eu quero fazer prova da minha impossibilidade absoluta e temporária por meio de prova testemunhal. Tá? E é algo meio impensável dentro da justificação, porque você tem 3 dias para apresentar a justificação. E não vai haver dilação probatória nessa justificação. Né? Não vai haver dilação probatória. Então, é meio incomum esse tipo de pedido. Mas qual foi a resposta do STJ para ele? A resposta foi a seguinte: não há vedação legal, teoricamente não existe vedação legal para que se produza prova testemunhal na justificação. No entanto, tem que ser feita, essa audiência que você quer, então, tem que ser feita no prazo de 3 dias. Se se conseguir aviar isso, se conseguir efetivamente realizar a audiência de oitiva de testemunhas no prazo dos 3 dias, ok, é possível fazer. Não há impeditivo, mas ela tem que ser feita dentro do tríduo legal. E a jurisprudência fixou essa expressão que eu acho sempre muito bacana. O tríduo é peremptório. Então, os 3 dias, eles são peremptórios. Porque o risco alimentar do executado é premente. Então, não há tempo para dilação probatória. Se se quiser fazer alguma coisa, se faz com a justificação, prova documental, ou se faz outro tipo de prova dentro desse prazo de 3 dias. Porque é a partir dele que o magistrado vai decidir, ou que a magistrada vai decidir. É uma situação bem interessante, né? Que se levantou no STJ sobre a possibilidade de prova testemunhal. Bom, vamos lá. Qual que é a prova, a impossibilidade de pagamento que possivelmente fará ilidir o decreto de prisão? A gente não pode falar aqui, quando se está dizendo da justificação dos 3 dias, no tríduo legal, né? No tríduo que a gente sabe que é peremptório, porque o STJ diz que nós não podemos fazer alegação de que a impossibilidade absoluta de pagamento seja definitiva. Tá? A impossibilidade de pagamento capaz de afastar a prisão civil, ela tem que ser absoluta, mas temporária. Temporária. Ela não pode ser definitiva. Porque se ela for definitiva, no sentido de ter mudado a capacidade, o binômio necessidade-possibilidade,
Bom, aí já não é matéria para justificação, é matéria para ação revisional, tá? E o que a gente tem na imensa maioria das vezes, na imensa maioria dos casos, dos executados de alimentos, o que nós percebemos dessas pessoas? São pessoas desorganizadas, são pessoas que não guardam comprovante dos seus pagamentos, são pessoas que esquecem de fazer o pagamento ou que não pagam por ardil, malicioso, enfim. Não nos cabe perquirir por isso, mas obviamente que o executado, quando ele teria que ter em mente que a cada mudança da sua situação patrimonial, por exemplo, me comprometi com um acordo de alimentos em que eu ia pagar R$ 5.000 por mês. Na época eu ganhava 12. Agora eu fui demitido e me reempreguei ganhando 5.000 por mês. Então eu não posso continuar pagando 5.000 por mês. E aí ele simplesmente para de pagar. E quando eu for instado, quando eu for exortado a fazer o pagamento, né, a expressão muito comum que a gente ouve deles, né, me chamarem no juiz, eu vou explicar que eu estou sem emprego ou que eu consegui um emprego ganhando menos e não tenho, eu provo que eu não tenho como pagar. Não é esse o problema, não é essa a prova que deve ser feita. A bem da verdade, o que esse executado precisa fazer é toda vez que modifica a sua situação patrimonial, a sua capacidade de pagamento de alimentos, ele precisa redimensionar o título executivo. E isso só se faz por meio de ação revisional de alimentos. Né? Isso só se faz por meio de ação revisional de alimentos. Por isso que a jurisprudência ela é mais ou menos unânime em afirmar que a justificação, né, no tríduo legal não é foro adequado para discutir impossibilidade absoluta e definitiva decorrente da mudança de estado de estado financeiro do executado. Por isso que o desemprego não é justificativa, por isso que a troca de emprego não é justificativa, que a diminuição de salário não é justificativa, exatamente por essa circunstância. Quer dizer, se mudou a situação patrimonial do executado, ele deve ajuizar uma ação revisional, né, e deve recompor, redimensionar, refazer o título executivo do qual emerge a obrigação de pagamento nos moldes da possibilidade de pagamento que ele tem agora. Tá? Não vai ser na justificativa que isso vai ser reexaminado. E olha que interessante, a jurisprudência do STJ não admite nem em sede de habeas corpus essa discussão. Tá? Nem mesmo em sede de habeas corpus o STJ admite essa possibilidade de analisar. E olha que o habeas corpus é uma ação, né? É uma ação, ela não é um recurso, né? O habeas corpus não é, embora ele seja utilizado como sucedâneo recursal, ele é uma ação, se constitui uma ação constitucional, o remédio heróico, né? O habeas corpus efetivamente não é, também diz a jurisprudência do STJ, também ele não é foro adequado para discutir o binômio necessidade e possibilidade. Assim, procurando bem, furungando bastante, a gente encontra um julgado, 2 julgados em cada 50, admitindo a análise, por exemplo, de um argumento do tipo tratava-se de alimentos de ex-cônjuge, né, em que a ex-esposa, que era beneficiária, era credora, contraiu novas núpcias com uma pessoa bem aquinhoada e, portanto, em sede mesmo de justificação, se reconheceu que o pagamento não deveria ter ocorrido, não precisava ocorrer, ou seja, foi desonerado. Bom, é uma exceção da exceção da exceção. Tá? A imensa maioria dos julgados, a jurisprudência prevalecente de todos os tribunais, Tribunal de Justiça do Rio Grande do Sul, Santa Catarina, Paraná, São Paulo, Rio de Janeiro, Minas Gerais, todos eles vão trabalhar com essa questão da impossibilidade absoluta e temporária ser possível de ilidir a prisão. No entanto, absoluta e definitiva, decorrente da quebra do binômio necessidade e possibilidade, única e exclusivamente pode ser analisado em ação revisional. Nem mesmo em habeas, tá? Nem mesmo em habeas.
Bem, uma questão interessante. É admitida a proposta de parcelamento do 916? Eu já falei para vocês que não, né? Eu já disse para vocês que aqui não é permitido. Mas vamos imaginar a seguinte questão. Vamos imaginar que o executado tem um débito alimentar de R$10.000, tá? E que no prazo da justificação, ao invés de ele fazer uma alegação no sentido de que ele faz uma alegação simples de que ele não pode fazer o pagamento porque o salário reduziu, enfim, mas ele faz uma proposta. Ele coloca o item 1 da justificação como uma proposta de acordo, de pagamento de R$8.000 à vista e 2 cheques para 30 e 60 dias de R$1.000. Isso pode? Não pode? Se a gente interpretar essa questão sob a ótica do artigo 805, combinado com o artigo 4º, é possível. Olhem só. O que vai nos dizer o artigo 4º do CPC? O artigo 4º, princípio da efetividade, né? Ele é feito para quem? Ele é feito para o credor, ele é feito para o exequente, né? Para que o exequente tenha a máxima efetividade no procedimento que vai discutir bens do executado. Então, né, quando a gente sabe que depois da vírgula lá do artigo 4º, inclusive atividade satisfativa, né, está incluída aqui o nosso cumprimento de sentença. Bom, e o 805? O 805 é para o executado, a gente já falou sobre ele antes, é aquele princípio que vai trabalhar com a possibilidade de o executado ter contra ele uma execução menos gravosa se existe outra forma de fazer. Imagine que nesse caso do acordo, a gente pode puxar o artigo 4º para o exequente, 805 para o executado, e se o exequente concordar com esse acordo, ele pode ser feito e pode liquidar, então, esse débito atual. Tá? Então, é possível? É possível, desde que a parte exequente concorde com esse acordo. Tá? Então, por exemplo, o executado, na justificação, faz uma proposta de acordo que é boa, o exequente concorda com essa proposta, se traduz a termo isso, né? Se reduz a termo o acordo e evita a prisão do executado. Vocês sabem, né, que eu mostrei na aula passada, que nós estamos agora, nesse momento atual da vida, 20 horas e 3 minutos no dia 22 de maio, vige uma medida, uma tutela de urgência no habeas corpus coletivo 562.028 do STJ, por meio da qual os devedores de alimentos não devem ser encaminhados à prisão e essa prisão deve ser convertida em prisão domiciliar, né? Então, aquele regime fechado que era previsto, agora, em tempos de pandemia, já tinha a resolução 62/2020 do CNJ, e o STJ acabou deferindo, então, tutela de urgência no recurso especial 652.028, que é um habeas corpus coletivo, desculpa, não é recurso especial, é habeas corpus coletivo. Deixa eu mostrar ele para vocês, eu mostrei na aula passada, mas faço isso novamente, é só minimizar aqui. Tudo bem até agora, gente? Dúvidas até agora? Tudo bem? Vocês estão vendo aí a outra tela, tá? Mas eu estou catando aqui o habeas corpus coletivo. Eu já vou mostrá-lo. O Gustavo está dizendo que está tranquilo. Beleza. Estou achando ele aqui. Aqui, HC 568.021, HC coletivo. Vou compartilhar ele com vocês.